Movimentos sociais de todo o país conhecem experiência de autogestão numa obra de moradia popular em São Paulo. Gestão Dória reduz o horário de atendimento de 11 unidades básicas de saúde na periferia da Zona Sul de São Paulo. Terceira marcha do Orgulho Crespo, realizado na Avenida Paulista. E a primeira feira Crespas e Cacheadas, realizada em São Bernardo do Campo, celebram a cultura negra e buscam fortalecer a estética afro-brasileira. Essa e outras reportagens você confere a partir de agora no seu jornal. Olá, hoje é sábado, 5 de agosto. As informações de interesse e do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais organizados estão aqui no seu jornal. Visitar 13 obras de moradias populares na capital paulista foi o programa deste sábado das delegações da Central de Movimentos Populares que vieram de todo o país. Uma das visitas foi ao empreendimento Barra do Jacaré, onde estão sendo construídos quase 600 apartamentos numa experiência de autogestão. E detalhe, hein? No canteiro de obras, as mulheres ocupam 90% dos postos de trabalho. A repórter Cissa Soriano esteve lá e conta o que encontrou. 592 unidades habitacionais, cada uma com 50 metros quadrados. Área mais do que suficiente para abrigar o sonho de uma vida inteira. Isso aqui é um sonho de, acho que toda mulher tem o seu cantinho, né? E eu tenho 2 filhos para poder a gente ter o nosso lar, né? O terreno na zona oeste de São Paulo, hoje ocupado por prédios em construção, foi comprado pelo Movimento de Moradia Popular. Muito antes de conseguir financiamento para a construção, as famílias já tomavam conta do espaço. Na verdade, as mulheres. Quando a gente pegou isso aqui era tudo mato. Era cobra, era carrapato. Era o que vocês pudessem imaginar tinha aqui. Mas a gente enfrentamos, foi a gente que limpou, a gente carpia a cada 15 dias. A gente estava aqui. Desistir jamais. Hoje, o empreendimento Barra do Jacaré é exemplo de autogestão. As verbas vindas do município, do estado e do governo federal são controladas pelos futuros moradores. Cada um paga uma taxa mensal de R$ 60. O nosso setor de compras faz as cotações, né? E a gente pega as melhores cotações, até 3, e a gente leva para as famílias e fala, ó, a gente tem essas 3, nós escolhemos a comissão, né? Tem uma comissão por trás das famílias, então a gente faz a reunião de comissão, entende qual é o melhor preço. Uma construtora é responsável pela execução da obra, mas a cada 15 dias, os cadastrados participam de multirões, fazem todo tipo de serviço. E o que mais se vê por aqui são mulheres. Acho que 90% são mulheres aqui. E os homens, os maridos, acabam não acreditando, né? Meu ex-marido mesmo foi um que não acreditou, falou que isso aqui não ia sair. E hoje eles veem as fotos no Facebook, que eu posto mesmo foto no Facebook, eles ficam tudo encantados. Na hora de pegar a chave, aparece o marido. O Barra do Jacaré fez parte do roteiro dos participantes do 14º Encontro Nacional de Moradia Popular. 13 empreendimentos da capital paulista foram visitados por delegações da Central de Movimentos Populares de todo o Brasil. O Jacaré recebeu quase 150 pessoas. O propósito dessa visita também é aproveitando a oportunidade do 14º Encontro da União Nacional e a gente nos dividimos aqui nos projetos que nós temos aqui na capital em levar essa experiência, trocar essa experiência com os estados, o que eles estão fazendo lá e o que nós estamos fazendo aqui. Vindas do Pará, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, as delegações tiraram dúvidas sobre autogestão e se encantaram com os resultados. A moradia, ela é a porta de entrada para todos os outros direitos, né, que a mulher vem a ter. Quando a luta terminar aqui, nós vamos lutar por outros companheiros que vêm atrás de nós. Nós vamos continuar na luta. A luta não vai acabar quando nós chegar aqui, não.
É verdade, o acabamento dos imóveis é sim de cair o queixo, mas a qualidade do trabalho das mulheres do Jacaré surpreendeu muito mais. E o prefeito da capital paulista, o tucano João Dória, reduziu em 2 horas o horário de atendimento de 11 unidades básicas de saúde que funcionam no extremo sul da cidade. As UBSs que atendiam até às 7 da noite passaram a fechar às 5 da tarde. Dória alega que o movimento era muito baixo no final do expediente. Acompanhe na reportagem de João Miyagi. Ter 2 horas a menos de atendimento numa unidade básica de saúde faz diferença sim, para pior. Tem muita gente que trabalha, né? E a condição de tarde é muito difícil, e aí fica difícil, né, para chegar no horário certo. A consulta era marcada 4 horas, aí reduziu o horário, teve que cancelar e não teve mais dias. Só marcou agora só para dia 14/8. Mas 4 horas só fecha 5? Então, mas não sei. Em vez de fechar às 7 da noite, essas e outras 9 unidades básicas de saúde de São Paulo estão atendendo só até às 5 da tarde. Todas ficam na cidade Ademar, periferia da Zona Sul de São Paulo. A redução de horário também atinge uma equipe multidisciplinar de assistência domiciliar. Além de prejudicar a população, essa medida pode ser ilegal, já que não foi discutida e nem tem o apoio do Conselho Municipal de Saúde. Nós poderíamos ter analisado na região e deixado algumas unidades com horário estendido, porque isso vai sobrecarregar o pronto-socorro. Você não pode estar instituindo políticas de saúde sem discutir com as pessoas, sem falar com o Conselho Municipal de Saúde, sem conversar com o Conselho Gestor Local, sem saber o que é que eles pensam disso, porque eles são os grandes conhecedores daquele lugar. E parece que isso também não foi feito. Ao vistoriar a UBS Cidade Júlia, a conselheira descobriu que a situação é pior. As portas da unidade se fecham às 5, mas a maioria dos atendimentos se encerra às 4 da tarde. Uma senhora queria medir a pressão às 4 horas da tarde, não foi atendida. Foi dispensada às 4h05 da tarde, porque medição de pressão só até às 4 da tarde. E isso não pode ocorrer, porque ela pode ter um mal súbito. O horário estendido até às 7 da noite foi criado na administração do ex-prefeito Fernando Haddad para que os trabalhadores pudessem usar a UBS depois do horário de serviço. A atual gestão diz que esse horário é ocioso. Você está tirando o acesso mesmo de uma faixa da população que não consegue chegar na unidade até às 17 horas. Por exemplo, a mãe trabalhadora que chega em casa depois das 5 horas da tarde, como é que ela vai fazer para usar a unidade básica de saúde? Então, esta trabalhadora está tendo falta total de acesso. O prefeito João Dória congelou 15% do orçamento da saúde, quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. Também houve redução de 300 médicos e 600 servidores da área. Os dados são da própria Secretaria Municipal de Saúde. Para a ex-secretária adjunta, toda essa redução está diminuindo o atendimento da população. Se você não tem um recurso, como é que você vai fazer? É claro que vai diminuir a atenção. Eu não consigo entender de que forma que você reduz o orçamento e não reduz o serviço. Até que se prove o contrário, tem a ver com contenção de gastos. Eles dizem que não vão diminuir as equipes, mas a gente sabe que quando começa a diminuir o serviço, primeiro que roda são os trabalhadores. E a gestão Dória em São Paulo vai cortar parte do salário dos artistas do Teatro Municipal no final de 2017. O desconto será de 25% nos salários de outubro e novembro. A prefeitura alega rombo de 18 milhões de reais herdado da administração passada e afirma que o corte é necessário para fechar as contas de 2017 sem precisar fazer demissões. Cerca de 280 profissionais que fazem parte do coral lírico, do quarteto de cordas, do balé da cidade, da orquestra sinfônica e do coral paulistano serão atingidos.
A Bahia recebeu o DIEESE para um debate com sindicatos sobre novas estratégias diante da reforma trabalhista aprovada no Congresso. O encontro faz parte da 14ª Jornada Nacional de Debates do DIEESE, que tem percorrido os estados brasileiros, discutindo formas de organização que possibilitem resistir às mudanças e à precarização do trabalho. Acompanhe na reportagem. O desafio é repensar todo o trabalho sindical. Começa com, objetivamente, a reorganização das campanhas salariais. É preciso planejar a campanha considerando a nova legislação, o que ela visa destruir, inviabilizar, impedir em termos de avanço nos direitos, de retirada de proteção. Então, as campanhas precisam ser reorganizadas. A reorganização, inclusive, implica em talvez tentar campanhas mais conjuntas, mais unitárias, juntando categorias, juntando a mesma categoria entre os sindicatos. Ela busca também o enfraquecimento político dos sindicatos, porque o papel do movimento sindical no Brasil sempre foi importante, mas nesses últimos 40 anos teve um papel, eu diria, extremamente importante. Nós elegemos governador e nós elegemos presidente da República oriundo desse movimento de trabalhadores, da briga entre o capital e do trabalho. Há uma luta também, um trabalho de reorganização sindical. É preciso repensar a organização sindical para fazer frente a todas essas mudanças. Talvez o sindicato, do jeito que ele está organizado hoje, ele não dê conta e, portanto, temos que repensar a organização. É preciso, se repensar a organização, fortalecer o trabalho de base, ou seja, de organização na base, e um trabalho renovado na área da comunicação, de como se comunicar com os trabalhadores e como os trabalhadores se comunicarem com o seu sindicato. O movimento sindical sabe que enquanto tiver capitalismo, ele vai ter que estar ali organizando e demonstrando aos trabalhadores que a luta não deve ser somente uma luta econômica, ela deve ser uma luta política. Acompanhe agora como fica o tempo neste domingo e segunda-feira em São Paulo e outras cidades. O domingo será de tempo instável em São Paulo. Temperatura máxima de 19 graus e mínima de 9. Apesar da nebulosidade, não deve chover. Umidade relativa do ar em média de 80% e índice ultravioleta alto. Na segunda-feira, o sol predomina na maior parte do dia. Temperatura máxima de 23 graus, mínima de 10. Sol entre nuvens em São Bernardo do Campo no domingo. Não deve chover. Máxima de 19 graus, mínima de 9. Na segunda-feira, o sol predomina, não chove. Máxima de 23 graus, mínima de 10. Em Mogi das Cruzes, domingo com céu nublado, mas o sol aparece. Poucas chances de chuva. Máxima de 21 graus e mínima de 9. Na segunda-feira, sol na maior parte do dia, não chove. Temperatura máxima de 25 graus e mínima de 9. Em Brasília, o domingo será de sol, não chove, máxima de 27 e mínima de 14 graus. A segunda-feira continua com tempo aberto, sem chuva, máxima de 27 graus, mínima de 14. A Marcha do Orgulho Crespo, que percorreu a Avenida Paulista na tarde deste sábado, é nosso destaque depois do intervalo. Não saia daí, o seu jornal já volta. A Marcha do Orgulho Crespo ocupou agora à tarde a Avenida Paulista e seguiu até Pinheiros, na Zona Oeste. Ao mesmo tempo, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC promovia, em São Bernardo do Campo, a primeira feira Crespas e Cacheadas. A repórter Ana Flávia Quitério acompanhou os dois eventos. Dá só uma olhada. Crespos, coloridos, trançados, volumosos, não importa o estilo, desde que estejam livres. Em sua terceira edição, a Marcha do Orgulho Crespo tem inspirado mulheres e homens de todo o país a valorizar o cabelo natural, com a diversidade e a estética afro-brasileira. O ato deste sábado reuniu diferentes gerações na Avenida Paulista.
cada um com sua história sobre como venceu o preconceito ao assumir o cabelo natural. É a nossa raça, é a gente e é bonito, todo mundo gosta. Tem uns e outros, né? Mas esses aí a gente coloca embaixo do tapete, tá bom. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje, principalmente essas mulheres negras que estão aqui, que eu acho extremamente importante de nós estarmos aqui. Reconhecer que o nosso cabelo sim é importante, que faz parte da nossa cultura, que até mesmo do ser negro, faz parte da gente ser negro. A Marcha do Orgulho Crespo foi criada em 2015 pelo coletivo Hot Paint e o blog Das Cabeludas, por meio das redes sociais. Ivana é uma das organizadoras da passeata. É que o cabelo é nosso ponto de referência, podemos dizer assim, né? Quando a mulher faz a transição capilar, que é sair do processo químico e voltar ao cabelo real, ela acaba se descobrindo. Marchas como esta têm acontecido cada vez com mais frequência no país. O movimento é mais do que um convite à libertação de alisamentos e chapinhas. É também um ato contra o racismo e a discriminação. Para as pessoas que estão aqui, assumir o cabelo natural é uma questão de identidade e resistência. Mãe e filha vieram de Bauru, interior de São Paulo, para acompanhar pela primeira vez a marcha. Cláudia conta que desde cedo ensinou para a filha a importância de assumir e ter amor pelos cabelos crespos. Ensinamento que a Marcela, de 13 anos, leva à risca. E hoje eu assumi, amo meus cachos, amo. E minha filha é sempre cacheada. Nunca quis alisar, nunca senti vontade de alisar nada. Eu sempre gostei dele natural, assim, e quanto mais volume, melhor para mim. Enquanto a marcha acontecia em São Paulo, em São Bernardo do Campo, a Comissão de Igualdade Racial e Combate ao Racismo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC promovia a primeira feira Crespas e Cacheadas. O evento reuniu 48 empreendedores. A importância desse evento é colocar para a sociedade que o povo negro, sem dúvida nenhuma, os afros empreendedores desse processo, eles estão capacitados de disputar o espaço com o capital. Fazendo o quê? Colocando os seus produtos, seus equipamentos, as suas artes. Entre os expositores, encontramos o escritor e contador de história, Sani. Ele veio da Nigéria e está no Brasil há 20 anos. Visitando as bibliotecas, as escolas, sempre não tinha histórias africanas. Isso como pode? Então, me incumbir esta tarefa de trazer histórias vindas da África para assim, acrescentar, para somar o que um pouco já tinha aqui. E para quem está procurando um programa bacana para amanhã, domingo, em São Paulo, a gente tem uma dica, o Festivarte Ermelino. O evento é organizado por agentes culturais da periferia que pretendem ocupar espaço público com shows, poesia, teatro e oficinas. O Festivarte acontece na Praça Benedito Ramos Rodrigues, no distrito de Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. E para a gente saber mais sobre o evento, nós recebemos aqui no estúdio o Daniel Prata, da Singulado, que ajudou a construir essa mostra. Olá, Daniel, seja bem-vindo aqui ao seu jornal, viu? Obrigado. E esse festival surgiu a partir de um curso de formação técnica em gestão cultural, é isso mesmo? Isso, o curso Criando Criadores, ele aconteceu durante 2 meses, de maio a junho, né? Todos os sábados, alunos que já tinham alguma atuação com cultura na periferia se inscreveram e se encontraram durante todos esses sábados. E o Festivarte, que vai acontecer amanhã, ele é o resultado desse curso, assim. Então, em cima do que eles aprenderam de cartografia social, de entender o que existe no território, de empreendedorismo, de como usar leis e equipamentos de cultura públicos para ser mais atuante na periferia, eles juntaram todo esse conhecimento e agora vão fazer um projeto prático que é esse festival. Que legal. E quem participa amanhã do festival com esses artistas, como é que eles foram escolhidos? Como é que os artistas foram escolhidos para ele? São todos artistas da periferia, a maior parte deles são da Zona Leste, alguns ali locais de Ermelino Matarazzo,
E a mostra foi pensada para ter assim, atividades tanto para a família, para as crianças, assim, que tem esse interesse em vir curtir um domingo cultural diferente. Vai ter oficinas, vai ter teatro, vai ter poesia. E na parte mais da noite vão ter grupos assim que os próprios coletivos locais têm bastante relação com esses grupos, né? O Rincon Sapiência, que está num momento ótimo da carreira, tem a Odisseia das Flores, de São Mateus, vai ter a MC Sofia, que faz um sucesso tremendo aí, principalmente com a garotada. Então, essa escolha passou um pouco por isso, assim, de chegar em artistas que atraíssem público para ver o trabalho que está sendo feito lá em Ermelino, em conjunto com todos esses coletivos locais, artistas que valorizassem a cultura local e que fossem, assim, a tendência, uma gama bastante ampla de públicos, assim, para ocupar esse espaço público e fazer um domingo cultural, que é uma coisa rara na região. Você fala em ocupar espaços públicos, né? Por que dessa escolha em ocupar espaços públicos para atividades culturais? Eu acho que existe uma carência muito grande em São Paulo, principalmente na periferia, de oportunidades culturais para as pessoas, né? Você mesmo está falando aqui agora há pouco que a saúde está em crise, né? Tem uma série de coisas ruins aí. A cultura, no fim das contas, é a que acaba sofrendo mais, né? Então, ali naquela região de Ermelino Matarazzo, por exemplo, tem uma área enorme em que não existe quase nenhum equipamento, não existem casas de cultura, assim, não tem centros culturais relevantes. Então, as pessoas não têm para onde ir para ter experiências de cultura, seja teatro, seja poesia. Por outro lado, existe muita atuação cultural organizada de maneira independente por artistas independentes e por coletivos da região. Então, existem as rodas de slam, existem as batalhas de hip hop, muita coisa acontece, mas assim, pontualmente, entendeu? Uma noite aqui, outra ali, um cinema na praça, mas tudo feito assim, meio na guerrilha mesmo, de maneira independente. E divulgar essa cultura que acontece na periferia é importante. Com certeza, porque como é tudo muito, muito pequeno, muito na guerrilha, dependendo da divulgação ali na rua, na raça, né? Quando a gente consegue dar uma certa visibilidade maior para um evento cultural em que envolve muita gente, em que envolve muitos artistas, muitos estilos artísticos diferentes, isso acaba dando uma projeção para essa cultura que está acontecendo na periferia, que fervilha lá todos os dias, mas que muitas vezes não aparece, assim. Então é bom para os artistas que acabam tocando em casa, é bom para as famílias que recebem isso ali perto da casa delas, é bom para o patrocinador que acabou trazendo uma coisa para a região que não tem, e é bom para todo mundo. Isso aí, então é o Festivarte Ermelino, acontece na Praça Benedito Ramos Rodrigues a partir da 1h da tarde. Ô Daniel, tá todo mundo convidado? Todo mundo, a família inteira. É isso aí. Obrigado por ter vindo aqui no seu jornal, viu? Obrigado a você. Obrigado. E você vê agora outras notícias que foram destaque neste sábado. Em carta enviada ao ministro da Ciência, Gilberto Kassab, a Academia Nacional de Medicina mostra profunda preocupação com os rumos da ciência brasileira e critica o estrangulamento que o governo federal impôs ao setor. O presidente da instituição, Jorge Alberto Costa e Silva, demonstra preocupação com o fim de bolsas e projetos que podem acabar no mês de setembro, devido à falta de verbas. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que seu país irá permanecer no Mercosul, apesar da suspensão por tempo indefinido anunciada neste sábado pelos 4 países membros do bloco: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Por unanimidade, os ministros de Relações Exteriores dos países decidiram suspender a Venezuela por ruptura da ordem democrática. Esta é a segunda sanção imposta pelo Mercosul ao governo venezuelano. Em dezembro do ano passado, o país já havia recebido suspensão jurídica do bloco. O aquecimento global poderá matar mais de 150 mil pessoas por ano na Europa até o final deste século.
caso as emissões de gás carbono não sejam reduzidas, um número 50 vezes superior aos registrados hoje. O principal problema seriam as ondas de calor, responsáveis por 99% das mortes no futuro e principalmente no sul da Europa. E passando pela pior onda de calor em 14 anos, 11 governos europeus anunciaram um plano de emergência e apelam aos cidadãos para que adotem medidas extras de proteção. 2 pessoas já morreram na Polônia e Romênia. Autoridades chegam a sugerir que vizinhos liguem para moradores idosos em seus prédios. A emergência já foi declarada na Itália, Suíça, Hungria, Croácia, Romênia, Sérvia, Bósnia, Espanha e França. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos debateu um assunto que para muitos ainda é um tabu: o sexo entre idosos. O caso foi parar na Corte Europeia depois que uma portuguesa de 50 anos processou um hospital por uma cirurgia incorreta no órgão genital. Segundo a mulher, o procedimento afetou sua vida sexual. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos reconheceu que a portuguesa tinha que ser indenizada, alegando que sexo depois dos 50 anos é muito importante. O nosso comentarista internacional Flávio Aguiar explica como o caso deflagrou uma série de artigos sobre o tema. Levantou-se que realmente, mesmo entre idosos, e sobretudo para idosos, o sexo é importantíssimo em vários aspectos. Veja só, a atividade sexual de todos os tipos, ela produz durante a atividade no corpo humano um aumento de um agente chamado de dopamina. E que esse agente estimula o cérebro e, inclusive, as pesquisas têm demonstrado que idosos que praticam sexo com alguma regularidade têm, por exemplo, melhor desempenho em testes cognitivos e, inclusive, em relação à memória. Ou seja, o sexo entre idosos ajuda a combater coisas como mal de Parkinson, Alzheimer e outros problemas que às vezes podem afetar a memória deles. E também está demonstrado que depois da atividade sexual, o relaxamento aumenta a produção no corpo humano de um outro agente chamado serotonina, que estabelece também, assim como a dopamina, conexões entre as células nervosas. E a presença da serotonina é fundamental, inclusive, para combater a depressão. Além do mais, há alimentos recomendados para aumentar a serotonina, como, por exemplo, o chocolate amargo, vinho tinto, em doses naturalmente não excessivas, a banana, abacaxi, tomate e a castanha do Pará. Portanto, castanha para todos nós. Flávio Aguiar para a TVT, direto de Berlim. O seu jornal fica por aqui. Até o próximo.